Gym Podcast Brasil. Gym Podcast Brasil. Fala pessoal, mais uma edição do Gym Podcast Brasil começando e hoje a gente vai entregar para vocês um assunto muito bacana, mas também muito técnico, né? Para quem quer aprender mais um pouquinho do que é a ginástica artística. E nós vamos aqui discutir, né? Entender e comparar os códigos de pontuação da ginástica artística masculina e feminina. Isso é muito massa, estou muito empolgado para esse episódio. E aqui comigo estão Francisco Barreto Júnior e Letícia Costa. Tudo bem, pessoal? Como é que você está, Francisco, Letícia? Fala, galera, tudo bem com vocês? Bom estar aqui novamente com vocês. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Não, lembrando que a Letícia também é árbitra, né? Ela está sempre arbitrando aí as competições no Rio de Janeiro e, enfim, é árbitra nacional. E o Chico, eu não sei se Também, o Chico também. é nacional também, não é, Chico? Também. Eu só não Sim. estou tão ativo, né, tão presente nas competições por conta da academia, né, por conta da Oli, mas vira e mexe, eu tô por aí, tentando conciliar um pouquinho. Quero tentar ver se eu consigo em alguma etapa desse ano. Estou tentando me planejar aqui para isso. Bom demais. Faz muita diferença, né, para a gente que é treinador ter o código de pontuação ao nosso favor, né? Saber entender, isso é muito bom. Enfim, para completar o nosso papo de hoje, a gente está aqui com o Edgar Werneck Ferreira. Seja muito bem-vindo, Edgar. É muito especial ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, também estou bem contente de estar aqui. Boa noite a todos vocês, ao pessoal que está assistindo. E é um assunto bem legal, fiquei bem contente quando me convidaram. Acho que tem bastante coisa para a gente conversar e discutir. Não, gente, para quem não sabe, aqui vou deixar, né, vou fazer aqui o currículo do Edgar, mas ele é uma das figuras de maior conhecimento da nossa ginástica hoje, porque ele é árbitro internacional, tanto do masculino como do feminino. Ele já foi convidado para ser árbitro de referência da FIG. E, assim, uma figura muito importante da nossa ginástica, né? Uma pessoa que sabe muito, né? De muito respeito. Então, muito obrigado, Edgar, por você estar aqui mais uma vez. Mas aqui, me fala, foram quantos anos, Edgar, de estudo até você chegar nesse patamar? Assim, como que foi a sua história no esporte? Qual que foi o pontapé inicial que despertou seu interesse? Tá, então assim, eu nunca fiz ginástica, para não dizer nunca, eu fiz uma aula de ginástica na infância só. E achei meio sem graça e não quis fazer mais. E até a minha adolescência, até uns 16 anos, não era um esporte que me chamava muito a atenção. A partir da Olimpíada de Atlanta, eu comecei a ter um pouco mais de curiosidade. Eu gostei de assistir a competição, comecei a tentar me interessar mais pelas regras, pelos aparelhos, pelos atletas. E aí eu comecei a acompanhar o esporte. Na época, a gente estava nos primórdios da internet, nos primórdios, a ginástica era um esporte muito pouco divulgado aqui no Brasil, então eu não tinha muito acesso a muita informação. O meu contato maior era através de umas competições que eram transmitidas pela TV a cabo, geralmente eram umas competições americanas, e eu comecei a buscar material fora e comecei a acessar o que existia de internet, que eram os message boards na época, e alguns grupos por e-mail de discussão que a gente tinha, e ter contato com outras pessoas de outros países para tentar aprender mais. E assim eu fui. Até o ano... Na época, a ginástica masculina, se a feminina era pouco divulgada, a masculina era muito menos divulgada. E nesse período, meu interesse maior era da ginástica feminina mesmo. Aí teve a Olimpíada de Sydney, que eu acompanhei absolutamente toda, assisti tudo que tinha disponível para assistir. Eu tenho até hoje, eu sei as transmissões de cor, se eu pegar uma fita, um DVD ou uma transmissão do YouTube, eu sei até a ordem que os ginastas vão aparecer, de tanto que eu assisti aquilo. E depois dessa Olimpíada, na verdade, um pouco antes disso, acho que foi em 99, eu criei um fórum de ginástica que eu acredito que tenha sido o primeiro o primeiro fórum de discussão que existiu no Brasil online. Eram muito poucas pessoas, mas a gente conversava por ali. Alguém postava uma mensagem, outro respondia, e assim a gente ia discutindo as coisas.
E aí, no final da Olimpíada de Sydney, deu aquele... que acho que o pessoal, às vezes, sente hoje aquela ressaca após-Olimpíada. E agora, o que eu vou fazer? Acabou a Olimpíada. E aí, eu resolvi que eu ia tentar ser árbitro. Só que, na época, existia, como existe até hoje, existia uma coisa que eu via, às vezes, quando transmitiam na televisão, que para mim era uma coisa impossível de aprender, que se chama simbologia, tá? Então, era algo que eu via que eu nunca vou fazer isso, porque não faz o menor sentido para mim. E aí, a gente tinha o curso masculino e o curso feminino. O masculino, naquela época, ele ainda não exigia simbologia. Então, eu pensei, bom, eu vou fazer o curso do masculino, embora não tivesse menos familiaridade que o feminino, e vou tentar ser árbitro do masculino. E foi isso que aconteceu. Eu comprei um código de pontuação da Federação do Rio Grande do Sul, estudei o código e fiz o meu primeiro curso estadual em 2001. Aí, durante o ciclo de 2001 e 2004, eu fiz a maior nota naquele curso, inclusive, dos árbitros que fizeram aquela prova. Só que eu tinha feito nota para ser árbitro nacional, mas eu não achava que eu ia ter condições, então eu fiquei como árbitro estadual naquele ciclo até 2004. E aí continuei sendo um mega fã. Aí eu já via muita coisa do masculino, mais que feminino, mas continuei gostando das duas modalidades. Em 2006, eu virei árbitro internacional pela primeira vez da ginástica masculina. E aí, desde então, eu sou árbitro do masculino. Ô, Edgar, muito legal que você foi, então, você não tinha interesse nenhum pelo esporte, nunca não praticou, e depois, assistindo, você foi virando um fã e até um viciado, né, no caso. Porque... foi exatamente isso que aconteceu. Eu sou muito nerd, tá? E sou muito, assim, curioso. Então, quando tem alguma coisa que me chama a atenção, eu geralmente... E foi o que aconteceu com a ginástica. E assim foi. E na verdade, eu sou médico. Minha profissão é medicina, mas ginástica é a minha segunda profissão, basicamente, junto. Eu faço atualmente as duas coisas mais ou menos simultâneas. Mas iniciou como se fosse um hobby, como as pessoas gostam de, sei lá, acompanhar a Fórmula 1, acompanhar tênis. Eu acompanhava ginástica. E foi assim que começou tudo. E aí depois eu fui arbitrar os campeonatos, 2009, 2000. Fiz vários cursos desde então. Aí minha primeira Copa do Mundo foi 2009, que o Chico foi junto também. Depois eu arbitrei Jogos Pan-Americanos, 2007, 2011, que ele também estava, que foi campeão por equipe. Em 2016 eu fui para a Olimpíada do Rio. Em 2014 eu arbitrei a Olimpíada Juvenil. Em 2017 eu fui ao meu primeiro Mundial como árbitro da FIG, convocado como referência. E em 2024 eu tive a surpresa de ser convocado para ir para os Jogos Olímpicos. E aí eu fui o árbitro do Brasil no masculino na Olimpíada de Paris. No final do ano de 2024 eu fiz o meu primeiro curso intercontinental do masculino. Geralmente eu só fazia o curso nacional, o internacional. E aí no ano de 2025 eu resolvi que eu ia me desafiar de novo. E aí eu resolvi fazer o curso para ser árbitro internacional do feminino. Eu era árbitro nacional desde 2022. Eu sempre acompanhei o feminino, o regulamento. Eu não arbitrava, mas eu era, digamos, eu tinha uma ideia de como as séries eram julgadas. Até 2008 eu sabia julgar feminino assim, vendo. Depois não. Mas aí eu sempre acompanhei o regulamento. Em 2022 eu fiz o curso nacional e aí em 2025 eu fiz o internacional pela primeira vez. E aí eu fiquei com os dois brevês. Muito legal. E, Chico, o Edgar estava falando aqui uma curiosidade a respeito de vocês, que ele disse que a primeira competição internacional que ele arbitrou foi a sua primeira competição internacional. Foi. Desculpa, a sua primeira Copa do Mundo. Isso, foi. Foi em 2009, na Eslovênia. Foi a minha primeira Copa do Mundo. Acho que foi legal dividir essa experiência, né, com ele. Normalmente a gente viaja com árbitros aí que já têm experiências, essas coisas, e a gente até acaba compartilhando experiências de um árbitro que tem já experiência de uma competição, até dá um toque ali, às vezes um árbitro, às vezes ele já é treinador também, e ali foi engraçado, né, que a gente acabou descobrindo tudo, como funciona uma Copa do Mundo, estava muito nervoso, né, com disputar uma competição com os russos, né, de pertinho, que eram os caras que eu era super fã, que acompanhava os vídeos
pelas Copas do Mundo, assim, que disputavam com o Diego na época, e aí, de repente, a gente estava do lado ali, e no mesmo, não no mesmo nível, mas na mesma competição, no mesmo aquecimento, na mesma rotação. E eu acho que pro Edgar também, porque ele falou que ele foi super fã, era super fã, nerds de ginástica. Então, para ele, eu acredito que deve ter sido muito legal, né, de estar ali com os outros atletas, de conhecer os russos, as russas, né, os atletas que a gente sempre admirava pela TV. E foi legal dividir essa experiência, né? E aí depois, né, a gente seguiu, né, Edgar? A gente seguiu competindo, treinando muito, Edgar trabalhando muito. Olha o tamanho do currículo do Edgar aí. E foi um prazer, né? E um privilégio poder ter dividido a primeira etapa de Copa do Mundo com você. Também foi, com certeza. Ô, Letícia, aprontamos muito lá, que faz parte também. A gente comemorou como calouros, comemorou lá muito. Mas boas lembranças, viu? Passa rápido demais. Mesmo. Verdade. Ô, Letícia, aproveitar o gancho, você tem uma memória aí da sua primeira Copa do Mundo também, ou não? Como foi para você? Gente, na verdade, eu não competi muitas Copas do Mundo, eu competi apenas uma. Acreditem se quiser. Queria muito ter competido várias, mas a minha primeira e única foi a de São Paulo. Aquela que eu fiquei em quarto por causa de 0-10, que eu chorei. Nossa. Mas foi assim, foi divertido, foi uma experiência única. Eu queria ter competido mais vezes, eu acho que teria me tornado uma atleta muito melhor. 2024, 2015 ou 16? 2015. Essa de São Paulo. 15? 2015, teve duas, né? Teve duas. Foram duas. Mas eu fui Foi o ano que a Letícia estava na equipe dos Jogos Pan-Americanos também, não foi? Foi um dos meus melhores anos assim na ginástica, que eu estava evoluindo bastante, que foi 2014, 2015. Foi. Muito legal, né? E é diferente assim, né? Porque no caso aqui, por mais que eu não tenha sido um grande atleta, mas fui um atleta de ginástica, né, quase que recreativa, mas essa vivência nossa de atleta traz, acho que é muito grande, muito fácil de ter a vontade de arbitrar depois, que eu acho que foi o que aconteceu com vocês dois, né? Tipo, uma forma de estar próximo do esporte e continuar fazendo alguma coisa, né? Chico e Letícia. No meu caso, o que aconteceu? Lá, nossa senhora, faz muito tempo isso. O Marcos Goto, ele obrigava a gente a entender o código. Isso mesmo. Ele falou assim, vocês têm que fazer o curso. Mas não vai passar, não sei o quê, a gente não vai ser árbitro. Mas ele falou, mas vocês têm que entender o esporte de vocês. Vocês têm que entender como funciona. Você está fazendo uma coisa que você não sabe as regras. Você está fazendo uma coisa que você não sabe. Eu falei assim, vocês têm que fazer o curso. Então foi aí que começou. Então todos os atletas daquela época, daquela equipe, apareceu no curso, assim, onde só tinha gente mais velha, sabe? Onde já tinha gente da geração passada que tinha parado de fazer ginástica, alguns ainda faziam, mas eram mais velhos que a gente. E a nossa equipe toda nova lá, participando de um curso, que, se eu não me engano, foi 2007. Não vou saber, 2008. Faz tempo. Foi um curso estadual, sabe? Primeiro. E aí despertou, sabe? O Marcos sempre foi muito chato com essas coisas de estudar, muito chato com essas coisas de fazer, de estar ali presente, vivendo a modalidade. Então despertou ali. Tanto que hoje tem bastante atleta, né, Edgar? E até ex-atletas que estão fazendo curso nacional, curso estadual. Porque, assim, quem vem de fora da ginástica é um quebra-cabeça absurdo para a pessoa entender a ginástica. Eu estou aqui no Goiás, não tem ginástica masculina, eu estou tentando começar do zero, engatinhando igual uma formiga, e a gente não tem árbitro aqui no estado. E aí, o que a gente vai fazer? Aí eu estou conversando com alguns, tentando estimular algumas pessoas que são fãs da ginástica, assim como era o Edgar, e fala, cara, faz o curso, vamos lá atrás da federação, vamos pedir para eles fazerem um curso aqui no nosso estado, porque eu vou ter que ter competição para os meninos, e eu não vou ter árbitro. Então é começando aqui uma nova história, tentando fazer esses passinhos aí que aconteceram com o Edgar e com outros árbitros também, e que não praticaram a ginástica, que eu vejo que é muito difícil para a pessoa que não pratica. Para mim,
que eu não estou mais na atividade, o código mudou, por eu não estar vivendo aquele alto rendimento ou as competições, eu já fico perdido. Toda vez que eu tenho que arbitrar, eu tenho que estudar, porque as coisas mudam. Já teve uma outra atualização agora recente, né? E se você não estiver por dentro, ginástica é Não, muito difícil. eu vou, antes de voltar para nossa discussão aqui, eu quero só aproveitar o gancho e falar para a Letícia, porque eu acho que esse estímulo que os treinadores davam no masculino, eu não sei se isso tinha no feminino, porque toda vez que ia conversar com as de código com as meninas, elas não sabiam nada. Não tinha, e era uma coisa que incomodava muito. O feminino era totalmente ao contrário do que o masculino fazia. Inclusive, existia um pouco de incômodo, tá? Tinha uma galera que meio que se incomodava ali. E era totalmente um caminho que a gente deveria ter seguido. Quando a gente começou a perceber que fazia muito sentido, que foi onde a gente não estava fazendo séries estratégicas e estava perdendo por conta disso, ou seja, por causa de não entender o código da forma que deveria, foi quando o Alexander veio e começou meio que a fazer isso que o Marcos fazia com os meninos, de que a gente precisava entender a série que a gente tinha que fazer e entender o código para usar isso ao nosso favor. E aí foi onde a gente foi caminhando, né? Esse passinho de formiguinha, entendendo a lógica dos acrobáticos com o artístico, para poder fazer a soma das nossas notas. E foi aí onde a gente começou a dar uma evoluída. Mas antes disso, que eu me lembre, não existia. Se alguma outra usou isso em outras gerações, eu não sei, mas na minha... Historicamente, assim, o masculino sempre teve como hábito, por exemplo, quando eu iniciei a ser árbitro internacional, digamos, a minha geração de árbitros internacionais, eram vários dos treinadores da seleção de hoje em dia, que na época estavam iniciando e não tinham atletas. Então, eu comecei com o Daniel, eu comecei com o Cris, eu comecei com o Ricardinho, todos começaram comigo. Então, desde aquela época, os treinadores do masculino sempre foram, a grande maioria sempre foi árbitro. E no feminino isso era mais raro. Durante um bom tempo, pouquíssimos dos treinadores, não era a maioria dos treinadores femininos, eram árbitros. E aí eu acho que essa cultura para o masculino passou muito mais rápido, porque como eles também eram, era mais fácil de, digamos, Estimular o atleta. Agora o feminino está um pouco diferente, mas ainda assim não é como o masculino. O masculino é muito difícil ter um treinador que não tenha curso de arbitragem. Muitos não vão arbitrar, mas eles fazem o curso e tentam se manter pelo menos atualizados. Não que o feminino não se atualize, não é isso que eu estou dizendo, mas é que o feminino não tem o hábito de praticar tanto a arbitragem quando eles estão na função de treinadores. Inclusive, eu até acho que a gente deveria estimular e ensinar, tipo, fazer essa promoção, né, da galera dos treinadores a fazer, porque é uma coisa que faz muita diferença. Até porque quando a gente vai arbitrar, mal ou bem um ou outro sempre vem perguntar alguma coisa, né? Eu não sei se porque eu sou mais próxima de alguns treinadores, eles têm mais facilidade mais intimidade, né, para perguntar de algumas coisas, mas muitos deles às vezes perguntam coisas simples, mas que você estudando com código, fica fácil de entender, sabe? Mas assim, eu não sei se é realmente essa falta de costume ou é falta de acesso, o que está faltando, mas de fato acho que os treinadores precisariam mesmo ter um pouco mais de acesso ao código mesmo, para poder facilitar. O que eu falei é você entender a sua própria modalidade, como ela funciona. Eu já vi menina, eu perguntando para a menina, quando sai a sua série? Não sei. Eu falei, como você não sabe? Não sei. Mas qual elemento? Aquele elemento tem ligação? Não tem? Não sei. Eu falei, assim, como assim? Você faz um elemento e você não sabe o valor dele? Não, eu só faço. E até para ela mesma se estimular e pensar assim, nossa, eu estou treinando um elemento mais difícil, que legal, né? Tipo, eu acho que é muito importante mesmo assim saber, com certeza. Mas aqui, Edgar, você fazendo o internacional feminino, eu lembro, seu falo, uma vez a gente conversando, você falou uma frase que ela ficou marcada para mim, toda vez eu falo ela, eu acho ela muito engraçado. Você falou assim, o código de pontuação feminino tem 500 páginas, e aí você tem um outro livro de 250 para explicar as 500. Isso para mim foi assim, foi marcante. E realmente é isso, eu só conheço né, eu sou árbitro do feminino, então eu conheço a realidade, ela realmente é essa. Qual que é a diferença, assim,
pontual mais gritante que você vê entre os dois códigos de pontuação? Bom, a minha visão é de uma pessoa que sempre arbitrou o masculino e depois começou no feminino, tá? Então, a minha visão de árbitro, ela foi construída com o masculino. Claro que agora eu sou dos dois, mas então... Se eu tiver que resumir em uma palavra a diferença de um código para o outro, a palavra que eu usaria seria objetividade. Tá? Seria essa. É óbvio que não é só isso, mas se eu tivesse que escolher uma palavra, seria essa. O código masculino, ele é muito mais objetivo que o código feminino. E para mim isso não necessariamente significa que o código masculino é melhor, porque a ginástica feminina ela tem subjetividades que são inerentes dela, que o masculino não tem, e ela tem que ter essas subjetividades. O componente artístico, várias coisas que o masculino agora tem alguma coisa, mas não é nem perto do feminino, isso tem que ser assim, tá? Mas o feminino, ele é muito mais detalhista e ele tem muito mais descontos, assim, atribuídos a determinadas situações que o masculino não tem. Ele é mais complicado. Apesar de serem menos aparelhos, ele tem muito mais detalhes em cada aparelho. Então, o código o masculino tem 6 aparelhos, o feminino tem 4. O código feminino é maior que o masculino e ainda tem o Help Desk, que é o livrinho esse para estudar e entender ele. Então, basicamente é isso. O masculino é mais objetivo que o feminino e isso acarreta que não é que as regras sejam mais fáceis, mas elas são mais objetivas e muitas vezes mais lógicas de serem aplicadas que as do feminino. Para mim, eu sempre digo que quando eu comecei a estudar o feminino, o aparelho mais difícil para mim era salto. E é o aparelho em que os dois são iguais. É o aparelho mais parecido que existe entre masculino e feminino. Porque solo é o mesmo, mas um tem totalmente é outro aparelho. Solo feminino e solo masculino. Mas o salto é igual. Muda a dificuldade, mas é a mesma coisa. E parece que se eu tiver que estudar salto feminino, parece que é uma coisa, o salto masculino é outra. Então, isso para mim é o mais, assim, mais difícil foi mais difícil de eu me adaptar, digamos assim. Me deixou com medo agora, hein, Edgar? Porque esse ano, quase que eu fiz o curso. Esse ano não, ano passado, quase que eu fiz o curso feminino, porque aqui na academia eu tenho feminino, né? E eu fico responsável ali também, dou muito pitaco no feminino também. E eu queria me interessar mais. Só que o curso masculino e feminino foi no mesmo dia. E aí eu tive que escolher. E eu fiquei no masculino. Mas se tiver uma oportunidade de fazer o feminino, eu acho que tem que fazer, nem que seja só para ouvinte. Eu queria fazer, queria. Então, isso sim. Tu vai gostar, Chico. Então. O Edgar já ficou com medo já. Então. Eu acho que a simbologia do masculino acho que é um pouco menos complicada do que a do feminino. Eu tô errado, Edgar, ou não? É mais simples, porque é mais lógico. Não é que seja mais lógica, ela é mais simples. O feminino criou a simbologia, então eu não posso falar da simbologia do feminino, porque, teoricamente, o símbolo foi criado pelo feminino. Mas, por exemplo, isso também é um pouco diferente. Por exemplo, a paralela do feminino e a barra do masculino, que é um aparelho mais parecido com a paralela do feminino, a forma como se pensa o símbolo na paralela é muito diferente da do masculino. O feminino pensa a série toda numa continuidade. Então, se a menina vai fazer uma saída em duplo mortal esticado, o que o árbitro vai fazer? Ele vai fazer o giro e depois ele vai fazer a saída, né? Sim. É assim que a gente faz. No masculino, a gente faz a saída e deu. O giro até tu pode fazer, mas é outra coisa. Então, é mais difícil a do feminino nesse aspecto. Mas dá para aprender as duas, não é assim, nada impossível. Eu lembro, eu acho que, por exemplo, na argola, acho que, tipo, sei lá, eu não sei se eu tô viajando, mas eu fiz uma vez também o curso do masculino como ouvinte, acho que o símbolo, sei lá, da maltesa é um Mzinho com um negócio, assim, tipo, tem algumas coisas que eram menos complicadas. Até o pessoal, no ano passado, brincou no grupo dos árbitros feminino, que é não me lembro quem é que ajudou, acho que foi a Lisiane que ajudou uma competição no masculino aqui no Rio Grande do Sul, e falou, porque o símbolo no masculino é muito fácil, tem até gaivota, que é o desenho da maltesa. E aí, na verdade, não é que seja uma gaivota, é que o nome do elemento criado chama hirondelle. E aí, se a gente for procurar o que é um hirondelle, o que significa isso? Significa uma gaivota. Então, é o nome do elemento. Claro que, acho que em italiano, não sei qual é a língua que chama isso.
Então, também tem uma lógica. Mas o masculino, ele tinha um símbolo um pouquinho mais difícil e ele foi evoluindo para a simplificação do símbolo. Entendeu? Então, tinha um elemento, quando eu aprendi o Stauder, e até como eu uso até hoje, era como se fosse um desenho totalmente diferente do que hoje, que é só um S e um T. Então, eles estão caminhando para simplificar mais, para facilitar. E o feminino é mais tradicional, é aquele símbolo que a gente adapta, porque tem coisas que é quase impossível de se fazer, não dá tempo, mas a gente, o Ginger da Paralela, ou outras coisas que são, por fazer como faz, acabou a série, a gente está desenhando o Ginger. Então o feminino mantém mais a tradição dos símbolos originais. Edgar, a nossa discussão que gerou, assim, que deu a ideia dessa entrevista, foi que a gente estava falando sobre as competições mistas, e no nosso entendimento, assim, os países que têm um masculino mais forte, eles vão acabar tendo uma determinada vantagem nessa competição. Por exemplo, os Estados Unidos, que não tem, né, que geralmente é campeão por equipes no feminino, mas no masculino acaba sempre ali correndo pelo bronze, né, e tal. A gente imagina que os Estados Unidos não é uma equipe que vai ter esse sucesso do pódio feminino na competição mista. Já, por exemplo, pensando no Japão e na China, que tem as maiores notas do masculino, eles teriam essa vantagem, sim. E é justamente foi aí que bateu o ponto, assim, por como que a gente por que assim a gente tem notas tão expressivas, né? Os códigos vão se adaptando, né? Tipo, agora tem 8 elementos, os caras estão continuando, tipo, tirando basicamente a mesma nota. Tem cara tirando 15 normal, como se tivesse contando 10 elementos. E a gente tem o feminino, assim, que a menina tá tirando hoje 13.300, então a galera tá aplaudindo, assim, tá sendo uma nota super boa, sabe? É, e aí queria saber com você, tipo, perguntar para você como que você vê essa diferença, né, dessa questão dos Bom, códigos e então, das notas em si. então, nossa, eu vou falar bastante agora, tá? Se eu ficar muito comprido, vocês me cortem. Tá. Primeiro, em relação à competição, essa competição mista, tá? Vocês sabem por que essa competição surgiu? O motivo pelo qual ela surgiu. Ela surgiu porque a NBC, que praticamente manda na transmissão do COI, porque paga uma fortuna para o COI, queria mais um evento para a transmissão da Olimpíada. E a competição por equipes é uma competição atraente. Eles já têm uma coisa meio parecida na patinação. Então, eles nos disseram isso na American Cup. O comitê técnico nos disse isso. A NBC quis. E foi porque a NBC quis que se criou esse modelo. Porque é um modelo atraente. Se é mais... O que eu acho desse modelo? Eu acho que no papel, isso que vocês... esse raciocínio que vocês tiveram está correto. O problema é que a forma como a competição acontece, eu acho que isso não vai ser tão importante. Por quê? Porque cada round é um round. Então, se houvesse uma soma de notas entre as três, primeiro round, segundo round, terceiro round, eu concordaria com o que vocês estão dizendo. Mas como tudo zera, no final das contas, o que vai valer é o quê? É regularidade mais do que qualquer coisa. Porque eu posso ter um chinês maravilhoso de paralela, um chinês maravilhoso de argola, e uma menina mais ou menos de trave e de solo, e se o chinês errar no final e o outro do país seguinte não errar, o outro país vai levar. Por quê? Porque só conta uma nota, ou duas de cada um. Então, eu não sei se vai interferir tanto nesse aspecto. O que vai interferir é a escolha dos aparelhos do ciclo. Então, quem não... Por exemplo, para o Brasil, a competição por equipe mista é muito boa. Por quê? Porque o Brasil é fraco no cavalo e na argola. E cavalo e argola não vai ter na competição mista. Vai ter os aparelhos que o Brasil é bom. Solo masculino, paralela masculino e barra masculino. Né? Graças a Deus. Muito. Então, nesse ciclo vai ser bom para nós. No próximo, eu não sei o que vão fazer. Pode ser que mudem alguma coisa. E em relação ao porquê que as séries do feminino, as notas não progridem, e a dificuldade, na verdade, não progride. Ontem eu assisti um pedaço da DTB e era duplo mortal do solo, duplo mortal, duplo pirueta, duplo mortal. Não faziam mais que isso. Eu acho que são duas coisas. Primeiro que as meninas são mais velhas. Antigamente as meninas eram mais novas, elas tinham uma carreira mais curta, mas elas tinham, digamos, um vigor maior para treinamento e para fazer coisas difíceis. O que acontecia? Competia 2, 3 anos, estourava tudo, depois tinha que parar.
Hoje não, hoje a coisa vai mais longa. Então a dificuldade diminuiu para mim um pouco por causa disso. A ginasta média, ela é muito mais velha do que ela era antes e ela não tem a mesma carga de treinamento que elas tinham anteriormente. O masculino isso não aconteceu tanto. A idade mais ou menos se mantém da mesma forma. O regulamento está se fazendo mais dificuldade, sim, mas tem uma variação muito maior de ginasta muito top para o ginasta médio. Então, hoje em dia, uma final de cavalo, de especialista de cavalo, vai ter um menino que vai estar em alguma equipe, o resto vai ser só cavalo, muito melhor que todos os outros. Então, eu acho que são duas coisas. E o código do feminino tem muito mais desconto e muito mais coisa para ser avaliada, e acaba que se desconta mais do que o masculino, porque é menos objetivo. Acho que basicamente é isso. Eu tenho uma pergunta, posso fazer, Cedric? É uma curiosidade, Chico, na verdade. Como o Edgar está mais por dentro e acompanha as duas modalidades de perto, eu tenho a impressão que o masculino, nas Copas e nessas competições, eles costumam sempre levar atletas tops dos países, sabe? Sempre atletas que são o top 5 do país. E eu não sei se no feminino é assim. As meninas que vão sempre para as Copas são as tops de cada país, sabe? Eu tenho impressão, posso estar errado, que eles não levam, porque chegam numa competição mundial, as notas das meninas, elas são mais altas que na Copa. E aí eu fico com um pressentimento que, será que essas meninas que estão na Copa são as meninas oficiais, né, que têm nível para disputar um campeonato mundial, ou eles usam as meninas mais novas, ou eles usam meninas que são com nível inferior às tops? As Copas do Mundo, eu acho... Alguém quer responder, Cedric? Não, acho que a gente vai falar a mesma coisa. Tá. As Copas do Mundo, na verdade, para o masculino tem muito mais atletas a nível mundial, no geral. Muito mais países que tem ginástica masculina, mais gente. E tem atletas bem mais velhos. Então, tem atletas que só fazem um aparelho. Sim. E aquilo ali é a profissão deles, entendeu? Então, eles competem em todas as Copas. São ginastas, por exemplo, da Armênia, do Irã, Azerbaijão, olha, vários, Croácia, tem um monte assim. Então, a gente sempre vê ginástica de muito alto nível nas Copas, porque esses atletas sempre competem. E no feminino isso não é tão comum. As atletas que têm esse perfil de uniespecialista em Copa não são tão fortes. Tem as meninas da Eslovênia no salto, sei lá, alguma outra paralela, nem sei se tem, uma outra que faz trave, mas elas não têm o mesmo nível técnico que o masculino. Então as Copas do feminino elas são mais fracas porque as meninas top competem menos. O masculino, os principais, que não são os generalistas, eles competem muito mais. E aí o nível fica mais alto. Sim. Eu ia falar que no feminino acaba que a participação, né, das meninas, elas são mais... as tops não vão, mas depende da Copa. Eu lembro que, por exemplo, as Copas que classificam para que no ciclo passado, nos dois ciclos passados, a gente teve as Copas que classificavam para as Olimpíadas, para os Jogos, né? Elas tiveram, sim, participações muito expressivas, foi bem acirrado, assim, no mesmo nível do masculino. Mas e depois, numa próxima ordem, seria as Copas que contam para o ranking da FIG. E por último, as Challenge Cups, as challenges, assim, quase não vão, né, nenhuma top, assim, do feminino, mas é impressionante como que parece que toda Copa do Mundo no masculino é extremamente disputada em nível Mas sempre se a gente muito alto. comparar as Copas que classificaram para a Olimpíada de Paris, as meninas que classificaram pelas Copas tiveram um protagonismo quase zero na Olimpíada. Eu acho que nenhuma conseguiu entrar em final de aparelho. Se a gente pegar os classificados pelas Copas no masculino, vários chegaram a ser medalhistas olímpicos. Então, ainda, eu concordo que a competitividade foi mais ou menos parecida. Tinha muita menina competindo. Mas o nível, assim, comparado com o nível da modalidade, as principais atletas da Olimpíada praticamente não disputaram essas Copas. E no masculino, vários disputaram. Então, acho que o nível ainda é mais alto, mas a competitividade foi maior, concordo contigo. Acho que essas Copas classificatórias para as Olimpíadas de 2020 ainda foram mais
Mas, né, falando de menina que classificou pensando em medalhista, já foi diferente, né? Que a gente teve a Rebeca estava ali tentando, tinha uma A chinesa Rebeca classificou pelo tentando. PAN. Sim, a Rebeca classificou pelo PAN, mas É, ela estava ali próximo de uma classificação, né? Talvez na trave. Mas as que foram as que classificaram nessa para 2021, né? Elas tinham sim um nível bom, mas 2021 sim, tinha as da China, agora tinha. É, as do último as do realmente. ah, Eu concordo com você. Ah, mas é muito impressionante, porque uma das coisas que a gente estava falando também foi por exemplo, os países, mesmo esses que não têm esses atletas que, igual você falou, o Azerbaijão, etc., eles estão construindo também alguns generalistas, alguns especialistas, tipo, tem um italiano, o Targhetta, Gabriele Targhetta, eu acho que ele chama, que ele está tirando notas muito sim. boas, assim, no cavalo com alças, mas enfim, é muito impressionante. E uma curiosidade aqui, que daí eu queria te falar e também discutir sobre isso, que a gente tinha feito uma análise da Copa de Baku, por exemplo, e eu queria perguntar para você nessa análise, porque eu estou falando de dois aparelhos que eles não têm, por exemplo, artístico, não tem nada disso, mas lá em Baku, a final de paralela, a nota mais alta, a nota de execução mais alta foi da Kayla Nemur, que ela tirou 8.200 acertando, e na final de paralelo masculino, 8.200 foi a nota mais baixa de execução. É. E ao que você atribui essa diferença da execução? Os caras tiram 9, 9.1, 8.900 e a gente fica ali, nossa, a menina tirou 8, graças a Deus. Tá. Eu acho que para fazer a comparação mais, digamos, tu quer comparar as notas de execução da paralela com algum aparelho do masculino, eu acho que o melhor seria comparar com a barra, que é o que é mais parecido, porque paralela masculina é paralela, mas é diferente, ó, assim, a dinâmica do aparelho, eu compararia com a paralela. O que eu acho da paralela do feminino? E a paralela do feminino é um dos onde a paralela do feminino e acho que a trave são as que eu tenho mais dificuldade de entender a lógica da arbitragem do feminino, tá? Porque assim, ó, não faz sentido para mim um elemento. Se a menina faz, sei lá, menos de 10 graus, eu não vou falar, posso até falar errado, tá? Mas enfim, o desconto de angulação no feminino é absurdo. É absurdo. Entendeu? Qualquer menina sai um pouquinho da parada já é quase meio ponto. Exatamente. Então, no masculino não é tão rígido, é um pouco mais. Claro, a paralela do feminino não é, de novo, não é o mesmo aparelho. O masculino ele é todo dinâmico. Se for descontar isso, é impossível, porque o menino não para de girar. O feminino ainda vai para barra baixa, volta. Então, mas é muito alto. E o feminino tem uma outra coisa que aí não tem a ver com a nota E, mas que me enlouquece na paralela, é a questão do elemento poder valer uma coisa ou outra. Nossa, O Scalder vai ser B ou vai ser C, porque não foi na parada. Pelo amor de Deus, desconta na execução e deixa o elemento valendo. Com certeza. Uma coisa meio doida, porque para um árbitro que está no ângulo vai valer B. Se valer B, ele vai descontar uma coisa da execução. Estou falando do árbitro de execução, tá? Se valer C, ele vai descontar. Então, sabe? E é muito desconto. E realmente, eu não vejo, olha, eu sou árbitro feminino, mas tem séries que eu não consigo ver todos os descontos que existem. Eu não consigo, algumas coisas eu não consigo ver. Talvez eu tenha que treinar mais, mas... Então, é mais descontado. O masculino, nos últimos anos, pode não parecer, porque o feminino tá dessa maneira, mas o masculino tem se tornado bem mais rígido do que era. Já foi muito mais liberal do que é hoje. Sim. Mas o feminino tem algumas coisas que... E aí tem elementos que tem vários descontos, entendeu? Posso fazer uma pergunta? Edgar, você não acha que o feminino às vezes fantasia demais, não o código assim para umas coisas que realmente não tem a necessidade? As meninas ginastas? Não, em relação ao código mesmo, você acha que às vezes a gente que quem faz o código, né, fantasia muito algumas coisas a ponto de deixar tão subjetivo? Ou você acha que tudo faz sentido de acordo com o que eles pedem para se Eu não fazer? acho que tudo faz sentido. No masculino, as coisas fazem bem mais sentido para mim do que no feminino. Mas, como eu digo, eu sou um árbitro do masculino que entrou no feminino depois, tá? Mas, enfim, tem coisas que no feminino não fazem sentido para mim. Não faz sentido para mim a banca D
por Não, e exemplo, pra gente não vai- também não faz, tá? Só para Quer deixar ver, ó, claro. vou dar um exemplo do no masculino, o menino faz um elemento. Se o elemento é muito mal feito, qualquer elemento, ele não vai contar. Se ele não vai valer porque ele teve um erro grande de execução, o árbitro de execução é instruído a tirar meio ponto. Tá? É óbvio que se ele ficar na dúvida se vale ou não, pode ser que ele tire 0,3. Mas uma falta grave é meio ponto e o exercício não vale na D e o E tem que descontar meio ponto. Ponto final. No feminino é assim. O árbitro da dificuldade viu sei lá, um elemento tal, pode ser um salto ginástico ou o que for. Não vou validar esse salto porque o pé não foi na altura certa, não tem o arco, não tem a ponta, sei lá, não vale, tá? Aí o D não dá o salto, ou dá um salto no volume menor. O E, dependendo do erro que o salto teve, vai tirar 0,1, vai tirar 0,3. Isso não faz o menor sentido. E o feminino é assim. Se Entendeu? não Pra mim, valeu, não faz sentido. Elas dizem, mas é que uma banca tem que ser separada da outra. Eu concordo que uma banca tem que fazer dificuldade, outra tem que fazer execução. Só que é o mesmo elemento. É a mesma menina fazendo a mesma série. Então, isso eu tenho muita dificuldade em entender. Mesmo que elas já me explicaram 50 vezes, mas isso eu acho muito complexo nesse aspecto. E aí, e tem muito mais, não é que elas descontem mais, é que tem muito mais pontos, e tem algumas deduções que são um pouco, assim, não são muito claras. Por exemplo, precisão, tá? Tem 50 mil exemplos de falta de precisão, mas qualquer coisa pode ser falta de precisão, dependendo da interpretação que o árbitro dá. Claro que ele tem que verificar aquilo que devia, mas é muito, sabe, um desconto que para mim que também não faz sentido no salto, dinamismo. Eu sempre questiono essas coisas também. Entendeu? É uma coisa um pouco subjetiva, porque para mim um salto pode ter sido super dinâmico, por Cedric não, pode ter sido menos dinâmico. Isso dá muita margem. Uma coisa que vai impressionar o Cedric pode não me impressionar tanto. Aí a gente pergunta, o que é o dinamismo? O que é o dinamismo, Cedric? Tu consegue explicar direitinho, de maneira mais objetiva possível? Nossa, quando eu penso nisso, no dinamismo, no salto, eu penso numa ginástica por exemplo, numa ginástica que consegue, isso para mim, tá, gente? É o jeito que eu penso. Pensando no Yurchenko, uma ginástica que consegue ter uma velocidade mais rápida no primeiro voo e consegue ter uma altura melhor no segundo voo. Um salto, para mim, seria um dinâmico, que teria uma variação, por exemplo, de velocidade, de altura, que seja... Mas não é uma coisa que a gente consiga quantificar, né? É uma sensação. É uma sensação. Por exemplo, uma menina que faz, vamos supor, um Yurchenko pirueta, aqueles que é rondada, bate a mão no flick, não sobe nada, gira, não sei o que, e para em pé. Mas sabe, um salto linear, mas diferente de um salto que bloqueia, sobe, gira, termina e aterrissa. Isso seria, no meu ponto de vista, seria um bom dinamismo. Foi assim que eu consegui. Isso parece que dá muita margem para erros, dá muita margem para você dar preferência para um, para outro. Na verdade, é um desconto que eu penso assim, que se seguisse os descontos objetivos, isso seria contemplado. Uhum. Eu não preciso ter mais um desconto além dos outros. Eu posso descontar a altura, várias coisas eu posso descontar. Só que eu não preciso descontar depois disso mais o dinamismo. E aí, por isso, as notas às vezes ficam mais baixas. É complicado. Sim. Não, e na hora que faz a somatória lá das notas ex para poder descartar e a gente vê a diferença de nota de um, de outro, é uma loucura. Mas isso acontece nas duas modalidades, não é só no feminino, e ainda diria que no masculino a diferença às vezes chega a ser maior que no feminino. Mas é uma coisa, para não parecer que eu só estou metendo pau no feminino, tá? A arbitragem feminina, ela, apesar de a gente ter essas críticas, ela sempre tenta ser muito correta. Não que o masculino não tente, mas o feminino tem uma visão muito, assim, ela se tenta fazer sempre o mais certo, entendeu? Então, nisso, elas são mais organizadas, os descontos são mais visíveis, elas, assim, no julgamento, se consegue justificar as coisas. Eu posso não concordar, mas elas sabem dizer o que elas descontaram, entendeu? Então,
são árbitros que, em geral, a arbitragem feminina é muito preparada. Então, não dá para dizer que é incompetência. O problema são as regras, não são os árbitros. Entende? Então, a gente reclama, porque tiraram isso, porque isso está no código. E tem que descontar dessa forma. Tem que pensar dessa forma. E aí acaba se descontando mais. Eu concordo com você. Eu acho que eu acho que o problema, obviamente, é muito mais o código de pontuação do que a avaliação em si, porque todas as vezes, né, que a gente vai tirar uma dúvida, alguma coisa, sempre acaba tendo um consenso dos descontos e tal, né? Mas a gente faz o que o código pede. E mesmo Gente, quando não se tem um consenso, se consegue justificar o que um pensou e o outro. sim. Gente, para encerrar, eu queria trazer uma situação aqui que eu queria que o Edgar comentasse, e ela envolve você também, Chico, porque falando né, a gente falou aqui muito das diferenças, mas eu falando dessa evolução do código masculino, eu noto que teve uma valorização da execução recentemente, né? Acho que você falou isso já aqui, numa fala sua anterior, Edgar, mas acho que isso é perceptível, porque acho que o Chico teve uma vez que ele ficou chateado com uma nota de barra dele, que eu acho que foi da classificatória de Tóquio, Sim, e só que daí eu lembro também que o Sunderland, ele tinha também acertado a série dele e teve uma nota muito baixa. E parece que foi ali que meio que eu senti que meio que a chave do masculino virou para essa execução mais rígida, sabe? Tipo, que os caras que estavam fazendo menos coisas estavam tendo uma execução mais alta. Eu estou enganado ou não? Esse episódio aconteceu, eu lembro do Chico, né, dessa situação, mas eu lembro de ver outros também atletas eu vou falar bons. como atleta e como uma experiência de atleta, o que eu senti? Eu senti que o código antigamente beneficiava muita dificuldade. Quanto mais dificuldade você tinha, isso era muito bom para o atleta. Porém, o código ele não pegava tantos detalhes. Por exemplo, num Kachev com meia volta, o que antigamente pegava cruzado e estava tudo bem, até outros atletas começarem a pegar de costa. Por exemplo, um atleta que faz uma passada de um esquadro fechado no solo, passava raspando antigamente e estava tudo bem, até chegar um japonês que passa isso aqui do chão. Então, conforme a ginástica foi evoluindo, começou a aparecer atletas que faziam um movimento com muita perfeição. E começaram a diferenciar o que eu vi, que não era só fazer a dificuldade, não era só fazer o que os atletas antigamente faziam. Não, eu acho que começou a mudar muito o grau de perfeição dos movimentos. E eu acho que aí com o código começou a valorizar quem faz realmente dificuldade e quem faz perfeito. Hoje é muito difícil você ganhar de um atleta que a dificuldade dele é altíssima com a qualidade altíssima. Então, assim, ele já se torna o favorito ali, apesar de se ele errar. Hoje, o grau de dificuldade dos atletas que estão fazendo barra é gigantesca, né? Eu tô impressionado com as dificuldades que eu tô vendo do colombiano, do Taipei, e com a qualidade que eu nunca vi. Entendeu? Lógico, o Colômbia ali tem um pouquinho ainda de muito erro de execução, mas o grau de dificuldade dele, assim, e você vê que ele procura a qualidade. Então, naquela época lá, foi uma virada de chave, eu também vi isso. Que, assim, não bastava só eu ter uma nota de partida grande. Eu vi que, depois eu fui vendo o vídeo, fui vendo as coisas, eu fui me julgando. Eu falei, isso aqui já não é mais aceitável. Isso aqui já não é mais aceitável. Isso aqui já não é mais, sabe? E como eu vivi trocas de ciclo, né? A velhice me fez viver esses períodos, esses ciclos. Então eu vivi algumas trocas e isso me fez, né, cair na realidade que o ciclo estava mudando e a ginástica que eu tinha que eu fazia, eu tinha que me adaptar, eu tinha que treinar muito mais para chegar a esses níveis, os níveis que a galerinha nova estava atingindo. Isso eu consegui perceber, assim, de dentro, não numa visão como árbitro, sabe?
Mais ou menos isso? Eu concordo contigo e, como acho que eu falei antes, o masculino tem ficado mais rígido na questão da execução. E é bem isso que se fala. Quando um elemento começa a ser feito por muita gente, a gente começa a ver as diferenças de qualidade de execução. Então, às vezes, uma coisa que antes não era tão descontada porque era feito pouco e se considerava aceitável, quando se começa a avaliar mais vezes esse exercício, se vê que existem que talvez aquilo que era ok, não é ok. Não deveria ser. Né? E nisso o masculino estava se aproximando um pouco mais do feminino. E isso eu acho uma coisa válida, não acho um problema. Eu acho que o masculino teve numa época que o masculino era muito solto. Qualquer um tirava 9 de execução. Qualquer série meia boca tirava 9 de execução. Não precisava nem ser Pouca boa. gente parava 2 segundos na força. Era uma série, uma nota. Hoje em dia, para alguém tirar um 9 de execução, nossa, tem que ser realmente, independente de ser série fácil ou série difícil, tem que ser muito bem feito. Então, eu concordo contigo. Né? Antigamente, Edgar, os tempos de força na argolas, o cara marcava, já ia para a próxima, já marcava. Hoje... O ângulo do Cristo, que era os ângulos dos Cristo, é uma coisa que não nem um ângulo absurdo hoje, se fizer desse jeito, não vai nem valer. Então, realmente... É isso mesmo. Pessoal, chegamos ao final. Muito bom conversar com vocês. Edgar, queria saber se alguém tem mais alguma coisa a dizer. Letícia, se tem alguma curiosidade. Eu lembrei de uma coisa, gente. Quando a gente estava falando de atletas ginastas, né, meninas que não tinham o hábito muito de ter acesso ao código, a Jade gostava muito, sempre gostou de estudar. A gente estava falando sobre, aí me veio ela na cabeça, ela gostava muito. Então, só para corrigir um erro meu, lembrei disso, ela gostava bastante. Sempre foi atenta a isso. Se a Jade estiver ouvindo a gente, fica a lembrança aí da Letícia. Gente, muito obrigado pela conversa. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado, Letícia e Francisco, nossos colaboradores agora, estão sempre por aqui, acrescentando demais. Queria agradecer muito a vocês também, porque a vivência, né, a história de vocês do esporte, ela é muito, muito rica e muito interessante. Eu tenho certeza que acrescenta muito aqui para todo mundo que está ouvindo a gente. E eu queria chamar você que tá assistindo no YouTube, que está ouvindo no Spotify, para seguir as nossas redes sociais, Gym Brasil e Gym Podcast Brasil, e também o nosso site, que está novo. E espero que vocês gostem, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu, galerinha. Um abraço. Até a próxima. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Valeu. Gym Podcast Brasil. Gym Podcast Brasil.